Olá, boa tarde. Estou aqui mais uma vez, sou o professor Luiz e nós teremos mais uma aula de Química, falando hoje a respeito da água como um bem precioso. Uma boa tarde a todos. Muito bem, nós estamos aqui falando a respeito do aprofundamento, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, que pertence à unidade curricular Água e Energia, que está inserida no componente curricular Água, solvente universal. Água, um bem precioso, certo? Então, nosso objetivo é levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e de processo tecnológico, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Então, a habilidade do currículo paulista: analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos e fenômenos naturais da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e coletivas que minimizem as consequências nocivas à vida. Objetivos: retomar o estudo sobre o ciclo da água, retomar o estudo referente à troca de estado físico e investigar problemas relacionados com o ciclo da água. Está bem? Então vocês aí anotem, as suas dúvidas, as suas observações e aquilo que vocês precisam no seu diário de bordo. Ok? Então, água como um solvente universal. Sabe-se que a água recobre, cerca de 70% do nosso planeta. Ela pode ser encontrada na forma de vapor, de gelo e também na sua forma líquida, que é a mais comum que nós conhecemos. Então, na forma de vapor, ela está espalhada pela atmosfera, É uma parte, um estado físico que faz parte do processo do ciclo da água. A outra parte dela nós encontramos congelada nas grandes geleiras, Polo Norte, Polo Sul, Antártida, Então ela está congelada lá nessa forma e no nosso refrigerador também. E também na sua forma líquida nós encontramos aí a água com mais frequência e é mais comum de conhecermos ela nessa sua forma. Então é fundamental para que a vida aconteça, pois é o solvente primordial para as reações bioquímicas e químicas. Então, quando nós falamos de reações bioquímicas, nós estamos nos referindo ao processo metabólico, que é uma cadeia de reações químicas, um conjunto de reações químicas, que tem como objetivo principal. Qual que é o objetivo principal desse esquema, que a gente chama de metabolismo? É produzir energia para a manutenção da vida dos seres vivos. Tá? Então, as reações bioquímicas estão ligadas ao metabolismo, que é o processo onde há a produção de energia para a vida dos seres vivos. E reações químicas que vão acontecer tanto no âmbito industrial, quanto reações químicas que acontecem mesmo na própria natureza. Tá certo? Então, a polaridade da molécula de água. Então, nós vamos tocar aqui numa propriedade físico-química da água, Várias propriedades físico-químicas da água. A primeira propriedade físico-química que nós vamos abordar é a polaridade, porque é essa característica da água, é essa propriedade dela que nos permite chamar a água de solvente universal, pois é a partir da sua polaridade, ou seja, da presença de cargas parciais negativas e cargas parciais positivas que essa molécula tem, é que ela tem esse caráter de se comportar como solvente, ou seja, de atrair, cargas diferentes para si, fazendo então aí com que haja o processo de solubilização, que nós vamos ver mais adiante. Então a água tem uma estrutura molecular relativamente simples. Possui 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio, onde existe 2 pares de elétrons sendo compartilhados por eles, certo? Então, nós vemos aí que a molécula de água, ela é uma molécula covalente, onde os 2 átomos de hidrogênio estão covalentemente ligados ao átomo de oxigênio. O que é uma ligação química covalente? É quando eu tenho um compartilhamento de elétrons entre átomos, de eletronegatividade próxima ou muito distante, certo? Então, quando eu tenho aí uma eletronegatividade semelhante entre átomos, o que vai acontecer? Eles não conseguem ceder esses elétrons, eles não vão ceder elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons entre si para promover a estabilidade química, liberando a energia, Porque toda ligação química, ela é um processo exotérmico, ou seja, ela ocorre com a liberação da energia. E para que essa liberação de energia aconteça, é necessário que haja, então, esse compartilhamento de elétrons. No caso da água, o compartilhamento de elétrons acontece entre
o átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, e o outro par de elétrons do oxigênio com o outro átomo de hidrogênio, tá certo? Então, olha lá, onde existem dois pares de elétrons, ó, sendo compartilhados entre eles. Em virtude da desigualdade no compartilhamento de elétrons, ela possui uma carga parcial negativa na região do oxigênio. Devemos lembrar que o elétron é uma carga negativa, certo? Então, o excesso de elétrons é carga negativa. Quando eu tenho, né, uma falta de elétrons em relação a uma outra porção, eu chamo isso de carga positiva. Quanto mais elétrons, mais negativa é a carga. Quanto menos elétrons, mais positiva é a carga, porque o elétron, por natureza, é uma carga negativa, tá certo? Então, em virtude da desigualdade no compartilhamento de elétrons, ela possui uma carga parcial negativa na região do átomo de oxigênio e uma carga parcial positiva na região dos átomos de hidrogênio. Porque como o oxigênio é um elemento químico muito eletronegativo, né? O que é ser eletronegativo? É aquele elemento que tem uma tendência de atrair elétrons para si. Então, o oxigênio, por ser muito eletronegativo, ele atrai toda a carga eletrônica dos átomos de hidrogênio. Ele atrai os elétrons do hidrogênio muito fortemente. E isso faz com que os átomos de hidrogênio adquiram uma carga parcial positiva, porque eles ficam com falta de elétrons. E ao passo que o oxigênio atrai toda essa carga negativa para ele, ele forma uma carga parcial negativa também. E a água então vai ter dois polos, um polo positivo e um polo negativo, que é o que dá a sua polaridade. E como consequência dessa polaridade, ela tem uma tendência maior, né, em interagir com outros compostos de natureza semelhante ou igual. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós temos a carga parcial positiva na região dos hidrogênios, produzindo assim um polo negativo, ó, e o outro positivo, conferindo-lhe a polaridade de fácil interação. Muito bem. Então, olha lá. Trata-se do movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, sendo um importante ciclo biogeoquímico, que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constantemente, então, ali no meio ambiente. Então, o ciclo da água, que é um ciclo aparentemente simples, né, que se dá por meio de evaporação, de chuva, ela está no estado líquido, vai para o estado gasoso, se condensa, fica líquido de novo, vai chover. Esse processo, esse ciclo biogeoquímico da água, ele é fundamental. Por qual motivo que ele é fundamental? Porque ele vai ser responsável por dar o start em todos os outros ciclos biogeoquímicos que efetivamente ocorrem na natureza, né? Então nós temos aí o ciclo biogeoquímico da água, do carbono, do nitrogênio, do enxofre, do fósforo. Então todos esses elementos, a maioria deles estão ali incrustados em rochas, certo? Eles fazem parte da formação dessas rochas. E essa chuva que vai então, né, essa água da chuva que vai conduzir para a natureza esses elementos que estão na forma de compostos ali nessas rochas. Ela vai solubilizar eles e vai colocar em curso na natureza. E isso vai ser necessário e indispensável para a manutenção da vida dos vegetais e animais. Todos esses elementos químicos, né, que têm ciclos biogeoquímicos muito importantes, todos eles dependem do ciclo da água, para que eles efetivamente possam então entrar no ciclo aí, fazendo o seu papel na natureza. Tá bom? Muito bem. Então, olha lá. Primeiro processo que a polaridade da água nos ajuda a fazer é o processo de dissolução, que é o que eu falei aqui agora. Então, se eu tenho lá um ciclo biogeoquímico do fósforo, do carbono, do enxofre, seja lá de qual elemento químico que seja necessário para a vida, se eu tenho um ciclo biogeoquímico desse daí, eu preciso dessa propriedade de polaridade, porque é ela que vai provocar o processo de dissolução. Então, as moléculas de água vão ali recobrir a superfície da rocha, vão atrair esses elementos e irão conduzi-los solubilizados ao seu destino biogeoquímico, né? Fazendo com que ele passe por meio dos seres vivos, saindo do meio geológico, certo? E desempenhando a sua função química na natureza. Então, a dissolução. Processo químico que favorece a solubilidade de substâncias iônicas e outras que também possuem natureza polar na água.
Então, o que nós podemos falar de substância polar? São todas substâncias que possuem cargas negativas e positivas. E elas vão interagir perfeitamente com a água. Substâncias iônicas são aquelas que são formadas por íons. Quem são os íons? Íons são átomos carregados, são átomos com carga. Se esse átomo for carregado negativamente, nós temos aquilo que nós chamamos de ânion, certo? Se ele for carregado positivamente, nós temos aquilo que nós chamamos de cátion, certo? Então nós temos substâncias que são formadas por ânions e cátions. Um exemplo disso é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Ele é ionicamente aí formado e ele tem uma solubilidade muito grande em água. Muito bem. Então, dissolução, processo químico que favorece a solubilidade de substâncias iônicas e outras, que também possuem natureza polar na água. Esse fato pode ser explicado devido ao composto iônico ou polar ficar recoberto por moléculas de água, em virtude das suas cargas de sinais diferentes. Então, eles são atraídos por cargas, né, de sinais diferentes. Isso favorece a interação eletrostática entre a água e esses compostos na natureza. Está bem? Outra propriedade da água que é observada nesse contexto é a sua condutibilidade elétrica. Então, a água, para que ela tenha condutibilidade elétrica, é necessário que eu tenha íons dissolvidos nela, porque é eles que vão permitir o escoamento de cargas. Toda vez que eu tenho, né, lá da física nós vemos isso aí, toda vez que nós temos um movimento de cargas elétricas, de elétrons, nós temos aí então a corrente elétrica. Então, a água pura, no seu estado puro, ela não conduz eletricidade, tá certo? Ela vai conduzir eletricidade quando nós tivermos um composto iônico dissolvido nela, por intermédio dessas forças intermoleculares, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo de como é que vai ocorrer o processo de dissolução. Eu tenho aqui o composto cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, ele tem uma estrutura, né, cúbica, e aí um cubinho pequenininho desse daí vai ser colocado dentro da água. O que vai ocorrer aqui no nosso processo? Nós temos essas moléculas aqui, ó, essas moléculas que estão com essa bolinha vermelha aqui com 2 maisinho, bolinha vermelha com menos, né, e 2 com mais, a molécula de água, certo? E essa daqui, ó, é o composto cloreto de sódio. O que vai ocorrer? O lado dos hidrogênios positivos vão recobrir a superfície, né, do ânion cloreto e vão retirar ele daqui da molécula de cloreto de sódio. O mesmo vai acontecer com o lado oposto, certo? Eu tenho aqui o átomo de sódio representado por mais, vai se sentir atraído pelo lado negativo, que é o oxigênio. E um átomo vai saindo dali, um ânion sai daqui, um íon vai para ali, e aí o que vai acontecer? Nós temos então o processo de dissolução, que nada mais é do que uma liberdade muito grande, né, dessas partículas em um sistema aquoso, tá? A dissolução é quando nós temos a liberdade de um composto em água, representado por isso aqui, né? Por esse esquema. Nós estamos vendo outra propriedade importante, principalmente para a manutenção da vida. Propriedade encontrada também na água, que existe em função da atração molecular em várias direções, produzindo uma força resultante nula, que nós chamamos esse processo de tensão superficial, tá certo? A tensão superficial, ela é necessária e indispensável para que exista a vida, porque muitos organismos precisam de viver na água, mas eles não podem viver submersos, tá? Então eles vão aí criar forças entre ele e a superfície da água, que são de sinais opostos, certo? Pois estão indo em direções opostas, isso vai provocar uma anulação. E aí o ser vivo, né, como esse inseto aqui, ó, tá ali em cima da água. Então a água repele o pé do inseto, o inseto repele o pé dele, tá bom? E essa tensão superficial vai favorecer a existência da vida. Essa propriedade é fundamental para a manutenção da vida de diversos seres vivos aquáticos e que tem relação com a água, mas não pode viver submerso. E a tensão superficial também ela é observada quando nós temos a louça suja lá na pia da cozinha. Né? O que vai acontecer? Eu tenho lá uma vasilha de plástico e essa vasilha está suja de óleo. Nós sabemos que o óleo e o plástico têm uma interação muito grande, porque eles têm naturezas apolares, certo? Ou seja, são desprovidos de polos, têm naturezas apolares. Então, o que acontece? Existe uma tensão superficial entre o óleo que está sujando a vasilha e a água. Então, nós vamos usar o que para isso? Um detergente. Detergentes são agentes químicos que possuem um caráter, né, que a gente chama de anfifílico.
Tem um lado polar e uma polar. Então ele vai se ligar ao óleo e aí a água vai então conseguir limpar aquela vasilha que está suja, tá certo? Então essa é uma propriedade física extremamente importante, está presente no nosso dia a dia, numa simples louça que nós vamos lavar. É por causa da tensão superficial que nós utilizamos, né, os detergentes e os sabões, tá? No nosso dia a dia, na nossa higiene pessoal. Está bem? Muito bem. Vamos aqui a uma atividade que vai ficar para nós fazermos, né? Quais propriedades da água acima estudadas você vê mais frequentemente no seu cotidiano? Nós já tivemos uma dica ali atrás na nossa aula, não é verdade? Quais as propriedades da água acima estudadas você vê mais frequentemente no seu cotidiano? Quais são essas propriedades? Né? Nós vemos a tensão superficial, nós vemos a capacidade dela provocar dissolução, tá certo? Nós vemos a capacidade dela solubilizar tudo aquilo que nós precisamos, então, aí, de usar no nosso dia a dia, certo? Então, o que mais que nós podemos nortear aqui para o estudo da água? O pH, que é o potencial hidrogeniônico, é uma medida, né, de presença de carga elétrica na água, porque, obrigatoriamente, o pH da água deve ser 7, porque é o pH que nós, então, consideramos aí como um pH neutro. Tá? Então, se a água tiver aí com pH baixo, né, de 7, que a gente considera mais ácido, ou mais alto, que é acima de 7, que a gente chama de pH básico, isso nos dá uma resposta importante sobre a qualidade da água, porque algo está dissolvido ali e que está efetivamente atrapalhando esse processo de interação. E a concentração de soluções, que é um outro tópico importante, que já é mais matemático, né? Nós temos que estudar essa questão mais matematicamente. Aí uma coisa é a gente saber o que tem ali dentro da água. A outra coisa é a gente saber quanto tem de cada coisa ali dentro da água. Qual o benefício que isso daí pode trazer para a nossa vida, certo? E nós temos algumas ideias de concentração, como concentração molar, né? Como a concentração normal e vários outros tipos de concentrações que vão medir a presença de compostos dissolvidos na água. Está certo? Muito bem. Então, o que nós aprendemos? Propriedades físico-químicas da água. O que vem por aí? Equilíbrio em solução aquosa. Tá certo? Então, é isso que nós temos aqui hoje para falar. Certo? Então, eu espero que vocês resolvam aquele exercício. Pega o seu caderno, deixa eu até voltar nele aqui, ó. Pega o seu caderno e vai lá, copia esse exercício aí. Resolvam, né, com bastante tranquilidade, observe no seu cotidiano aquilo onde você pode ver, né, propriedades que a água tem. Essas propriedades que nós estudamos aqui hoje, porque ela tem várias outras, né, propriedades físico-químicas aí que nós temos que ainda estudá-las de maneira mais efetiva e mais eficaz. Muito bem. Então é isso aí que nós temos para que vocês possam, então, resolver os seus exercícios. E é isso, certo? Então tenham uma boa tarde, agradeço a atenção de todos e vamos trabalhar, né? E vamos aprender cada dia mais. Obrigado.